Sábado, aquele abraço, bom dia para você ligado aqui no Tomazão TV. Voltamos à nossa programação normal. Pois é, entrevista de ontem com o Guto Ferreira, maior sucesso, maior barato, galera curtindo de montão. E tá valendo, você pode ir lá assistir, continua dando like, que é pra gente valorizar o nosso conteúdo. Hoje tem Remo na parada, o Leão em campo contra o Atlético, lá de São João del Rei. Jogo pro Remo vencer. E olha, se ganhar o jogo de hoje, vai estar no G4 em segundo lugar na classificação, e aí vai depender dos outros jogos, né, no decorrer da rodada, mas no mínimo o Remo será o quarto colocado no final da rodada, vencendo o jogo do Atlético, que a gente sabe que não vai ser moleza. Baenão lotado, tudo a favor e para cima deles então, Leão. E o Paysandu, que vai fazer a preparação final em Belém para o jogo de segunda-feira contra a equipe da Ferroviária. Na Curuzu, o técnico Márcio Fernandes tem alguns problemas, né, de desfalques, mas vai tentar dar o melhor para a arrumação desse time do Paysandu, que precisa vencer e dar uma resposta ao seu torcedor. Só a vitória interessa. Se não vier a vitória, já era. Infelizmente. Vamos lá então, não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho, de deixar o like no vídeo, fortalecendo o nosso conteúdo e vamos em frente, começando falando do Remo. O Remo que joga contra a equipe do Atlético, que é hoje a 15ª colocada na classificação, né? Só para que a gente possa falar sobre a classificação, depois eu vou falar da rodada, até porque tivemos um jogo ontem, abrindo a 13ª rodada, que foi o empate do Amazonas com o Novo Horizontino. E se o Remo vencer, ele já passa o Novo Horizontino com a mesma pontuação, mas só com o melhor saldo. Tem o mesmo número de vitórias caso o Remo vença. E aí o Atlético, que é o 15º colocado com 37 pontos. Jogo importante. Aliás, o Guto falou sobre isso. Decisão é o jogo talvez mais importante desta trajetória para poder firmar o Remo. Na 5ª vitória consecutiva sob o comando do técnico Guto Ferreira. Bom, o Marcelinho está voltando, Klaus fica fora, Sávio vetado. E aí, Christian Tassano ganhou a vaga na zaga central ao lado do Kaique Almeida. E, no meio-campo, o Pedro Castro, automaticamente escalado em função da contusão do Renan, né? Então, do Natan Camargo, que sofreu um problema muscular e está fora aí durante pelo menos mais 15 dias. Mesmo time, sem muita alteração, diretaço para a gente ouvir aqui o herói do jogo do Repá, né? Vou botar ele para falar hoje aqui, o Diego Hernandes, que falou do gol bonito que marcou, da importância do gol e da importância do Remo manter essa pegada de vitórias, principalmente nesse momento de reta final de competição, num campeonato que ele considera muito equilibrado. Fala aí, Diego Hernandes. El gol fue muy lindo, significó mucho, pero como te digo, lo más importante fue que el equipo pudo ganar, pudo poner 4 victorias consecutivas ganando, y eso yo creo que es lo importante en una competición tan pareja, tan competitiva. Yo creo que lo más importante es que el equipo ganó su 4ª victoria seguida y ojalá tengamos una 5ª el sábado, que para eso estamos trabajando y es lo que más quiere todo el equipo. Você acha que merece já a titularidade desse time do Clube do Remo? É nesta posição que você gosta de jogar, como você vem fazendo, que toda vez que você vai por ali leva sempre perigo para o adversário, é isso, Diego? La verdad que, bueno, quiero felicitar a Pedro también, porque está haciendo un trabajo muy bueno. Y después las decisiones son del técnico, las decisiones son de Guto. Todo pasa por algo. Capaz que si yo jugaba de titular el partido, no estaba para patear la falta que fue para el gol del 3-2. Entonces, bueno, hay que estar preparados. Yo creo que todos estamos preparados, todos estamos trabajando muy bien y todos estamos esperando la chance de poder jugar. Entonces, bueno, eso está bueno. Está bueno que 2 jugadores del banco hayan podido decidir el partido del clásico. Entonces, bueno, eso habla también muy bien del equipo. Me quedo muy feliz con eso, porque como te digo, por más que el gol significó mucho en lo individual,
fue también para el equipo que consiguió una victoria pero muy importante. A gente sabe que o Diego não vai ser titular, até porque o Guto não esconde, né? O time, inclusive, já deixou transparecer a escalação com o Marcelo Rangel, o Marcelinho, o Tassano, o Kaique e o Jorge, que entra como titular na lateral esquerda, o Pedro Castro, é tanto Pedro, né? O Taxides, né? O grego, com o Caio Vinícius no meio. Nico, João Pedro, que eu ainda contesto, acho que deveria ser o Pedro Rocha com o Hernandes aberto na esquerda ou vice-versa, mas o Pedro Rocha como titular e tomara que possa aumentar essa artilharia hoje. Esse é o time do Remo para o jogo contra a equipe do Atlético. O Atlético que vem sem 5 titulares, não tem Torrão, não tem o Yuri, não tem Alessio, não tem Douglas Pelé, mas tem o Ronaldo Tavares, o artilheiro com 8 gols, tem o Neto Costa, um belo jogador. É um time realmente meio tinhoso, que faz bons resultados fora de casa, por isso o Remo tem que ter todo cuidado. Esse é o panorama do Remo para o jogo de hoje no Baianão, de casa cheia, todos os ingressos vendidos. E tomara que com uma vitória do Leão, se Deus quiser. Estamos torcendo para isso. E o Paysandu vai fazer a última preparação em Belém, jogo contra a Ferroviária. É aquela história, são 6 jogos, 6 decisões, 6 vitórias que o Paysandu tem que conseguir. Qualquer outro resultado a começar contra a Ferroviária que não seja vitória, aí realmente, como diria um comentarista de basquete, né, a vaca vai deitar, né? Vai deitar e não tem jeito. E o Paysandu vai com tudo. Por que não com um comprometimento, com a vontade, com a determinação do segundo tempo do jogo contra o Remo, no repá usado, na boa performance da equipe, óbvio, sem o Brian contundido, com o Marlon suspenso, mas pode ter, vai ter, né? Tem que ter, né? O Heverson está na lateral, é titular com o Edilson, né? A zaga não muda. No meio-campo existe a possibilidade na entrada do Marcelinho ser titular. Acho que mereceria essa oportunidade, né? E o Heverson fala desse momento, né? Todos os jogos decisivos, jogos que o Paysandu tem que entrar com espírito de vencedor, de gana, de ganhar, de querer faturar os 3 pontos, porque só assim se mantém vivo na competição. Heverson no Tomazão TV. A gente encarou o jogo para ganhar, né? Foi um jogo muito bom. A gente teve oportunidades, assim que acho que a gente conseguiu ter um volume muito bom no segundo tempo, e a questão é a frustração por não ter conseguido a vitória, né? A gente trabalhou bastante, a gente teve a oportunidade, igual você falou, e a gente não conseguiu, então o sentimento foi de frustração, porque estava muito próximo à vitória, né? Mas, cabeça em pé, a gente frustrado e tal, mas agora é o próximo jogo e a gente tem que encarar como o mais importante. Esse jogo contra a Ferroviária, muita gente já está dando o Paysandu como rebaixado, mas ainda existe a chance matemática do time se salvar, e são 6 jogos que o clube precisa buscar as vitórias tanto dentro de casa quanto fora de casa. Qual é a postura que o Márcio já falou para vocês em relação a esses jogos fora de casa? É postura ofensiva, nada de ficar amarrando o jogo para trazer empate, é só vitória que interessa mesmo, né? A postura tem que ser a que a gente teve no segundo tempo, né? Uma postura de quem quer ganhar, de quem quer realmente permanecer, e é isso que a gente tem que encarar, né? Todos os jogos, e é igual eu falei, o próximo jogo vai ser sempre o principal e o mais importante. Jogar realmente para ganhar, jogar com consciência, com sabedoria, mas entendendo que a gente precisa do resultado positivo. É isso, é o Heverson, lateral, titular do Paysandu, e a gente falou aqui dos 3 que ficam fora, Anderson Leite, o Thiago Heleno e o Rossi. Não é uma posição oficial da diretoria do Paysandu, mas ao que falam aí aos 4 cantos, na Curuzu, é que esses 3 jogadores dificilmente vão ser aproveitados nessa reta final de campeonato. Uma pena, até porque o Rossi foi tão bem no início da competição, cara que chegou aqui com uma tremenda vontade, né, se cuidou, se preparou para fazer uma temporada legal, começou muito bem, mas infelizmente não está terminando bem, não está terminando legal a temporada, e não vai fazer diferença se entrar ou não em campo, até porque não vai ajudar em nada.
Olha só, porque eu falei porque o Remo pode entrar no G4, né? Independente do Curitiba, que tem 56 pontos, o Remo, se vencer, ele já passa o Novo Horizontino no saldo, com o mesmo número de pontos, 54 e 14 vitórias. Aí tem um saldo melhor. O Novo Horizontino já cai. O Remo pode virar hoje, o sábado para domingo, na segunda colocação. O Criciúma vai jogar também, lógico. Mas o Goiás e a Chapecoense, que hoje é o quarto e o quinto colocado, vão se enfrentar. Ou empatam, ficam para trás. Se um ganhar, vai deixar um para trás. E o Remo, que já passou o Novo Horizontino, vai passar um dos dois e vai ficar, no mínimo, na quarta colocação. Só para confirmar os jogos desse sábado. Atlético Goianiense e Vila Nova, clássico goiano, América Mineiro e CRB, Remo e Atlético. Então, todo mundo ligado e torcendo para um grande resultado do Leão. Tamo juntos, grande sábado aí, de alegria, pensando positivo. Tamo juntos, hein? Abraço.